Muito bem, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula. Essa aula é a nossa aula 5.1. Professor, vamos falar do quê? Criação de búfalos, tá bom? Pegue aí todo o material que o professor presencial entregou para vocês. Vamos seguir passo a passo. Assim que eu finalizar, a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido, e aí teremos exercícios, tá bom? Meu diretor, na tela. Pessoal, aula 5.1. Manejo e criação de búfalos. Aqui nós colocamos búfalos parte 1, porque nós vamos ter aí um aprofundamento no estudo, tá bom? Então, primeiro, uma introdução para a gente saber como é que esse animal chegou aqui no norte, aqui, principalmente no estado de Rondônia. Principais características da raça. E também manejo de criação, manejo alimentar e também sanitário. Vamos lá? Búfalos. Pessoal, na linha do tempo, tá? A partir lá do final do século XIX, usualmente pesquisadores, realizaram em pequenos lotes as características desse animal, que é originário da Ásia, Europa e Caribe, motivados muito mais pelo seu exotismo do que pela zootecnia. Os búfalos no Brasil têm uma história bem curta, se compararmos aos tempos de exploração bovina. Quer dizer, em relação à criação de búfalos e à criação de gado de corte, bovinos, ela é muito breve, por causa das características desse animal. As primeiras criações de búfalos surgiram como chegada de quem? Desses animais aqui no Brasil há cerca de um século. Os búfalos são animais domésticos da família dos bovídeos, de origem asiática, utilizados para produção de carne e leite, para consumo humano. Também foram muito utilizados para atividades agrícolas, tá? Para fazer lavoura. Sua grande adaptação aos meios variados, que sua elevada fertilidade... Ele é rústico, se adapta muito fácil ao ambiente diverso, tem uma taxa de fertilidade e longevidade produtiva excelente, que permitiram que o rebanho expandisse em uma evolução significativa. O que isso significa, professor? Esses animais, pessoal, quando chegaram no Brasil, eles chegaram eles chegaram para carne e chegaram também para leite, juntamente com os migrantes, com os imigrantes, Jefferson? Só que teve um probleminha. Foram, após, deixados de lado e começaram esses animais, por serem muito rústicos, a quantidade populacional desses animais aumentou muito. E são animais, pessoal, que precisam de espaço, só que são animais pesados e alteram a geografia por onde passam. Olha aqui, vista aérea de uma reserva ambiental invadida por esses animais. Por quê, professor? Eles têm determinadas características. Exemplo, eles gostam, é natural deles por ter uma pele grossa e também por não ter tantas glândulas de suor, tomar banho para ficar todo lameado. Isso diminui a temperatura, mas não é só da temperatura, é para fazer uma limpeza parasitária de ectoparasitas. Então eles podem sim alterar a margem do rio para que eles tenham aí, eles fazem uma margem do rio ou desviam o rio. Os búfalos da fazenda Pau d'Água, lá no Vale do Guaporé, vieram da ilha do Marajó, na década de 50, e deveriam ser mantidos sob controle inicial. Inicialmente, eram poucos, cerca de 66 cabeças, e serviriam para a produção de leite e derivados, e também carne. Para trabalho também... isso aqui que eu não estava lembrando. Tração animal. Isso. Entretanto, o rebanho foi abandonado e tornou-se selvagem novamente e proliferou sem controle, por ter uma excelente rusticidade. Não apresenta predadores, não há predadores para eles. E outra coisa,
com o passar do tempo, esses animais ficar muito distantes de seres humanos, eles se tornam selvagens novamente. Lembra de quem tem um outro animal que faz isso? As emas, né? Só que a ema, tem diferença, né, Jefferson? A ema, mesmo estando perto de seres humanos, ela só se torna cativa. Agora, os búfalos não, eles se tornam selvagens novamente. Atualmente, deslocam-se em busca de alimento e destrói a fauna e flora, conforme levantamento feito por órgãos de defesa ambiental. Ó, essa imagem aí é porque esse animal ele está tão adaptado a um ambiente diverso que ele não é exigente em nutrientes. Tem uma capacidade de ganho de peso, massa corpórea, e ele consegue se manter em pastos pobres ou regiões alagadas. Essa imagem está mostrando para nós o processo que eles fazem. Eles se deitam na margem do rio para poder também fazer essa limpeza parasitária e também auxiliar na temperatura, por causa dessas glândulas que eles não apresentam e também a grossura, né, da pele. Os búfalos estão provocando, sim, em algumas regiões, desequilíbrio na região, mas isso aí, pessoal, é por causa da alta população. Além de alterar o curso de rios, eles são uma ameaça aos mamíferos, répteis e toda a fauna existente. Claro, a regulamentação de medidas para erradicar búfalos do Vale do Guaporé. Isso é uma questão pontual, tá? E virou lei, sancionada pelo governo Confúcio Moura, conforme publicação no Diário Oficial de Rondônia, dia 21 de março de 2016. Com o artigo 58, a Lei 3.771/16 resulta em um longo estudo elaborado por representantes e 13 instituições com os propósitos de debater o impacto que esses animais podem causar na reserva biológica do Guaporé. Todos os processos de recomendações e abate dos búfalos, conforme a lei sancionada, terá o acompanhamento da Agência de Defesa Agrosilvio-Pastoril, o IDARON, e o Ministério da Agricultura. A comercialização de carne de búfalo e produtos derivados só será feita após uma rigorosa avaliação sanitária. Isso aqui, pessoal, é porque quando ocorreu, né, a migração desses animais por toda a região, o Vale do Guaporé é um ecossistema, claro, ele é protegido, só que é um ecossistema que agrada esses animais. Eles são bem adaptados àquela região. O que precisa, quando foi sancionada essa lei, né? Para realizar o abate e diminuir, controlar a população de búfalos. Mas esse animal tem característica pecuária. O que é isso, professor? Claro que se faz necessário um redirecionamento, captura desses animais e realizar o processo de inserção desses animais na atividade agrícola. Professor, o que é inserir animais na atividade agrícola? São animais selvagens que você pode inserir no sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo. Mas para isso precisamos de áreas maiores. Vamos lá. Segunda oportunidade quais são as principais raças, professor, de búfalos que podem ser utilizados aqui na nossa região? Claro, vamos lá. Realizando um levantamento de impacto que esse animal vai fazer, mas, claro, se tiver um sistema integrado. É agrosilvio-pastoril, tá, pessoal? Não é um sistema assim de confinamento direto, mas vamos aqui mostrar para vocês. Temos aí 4 raças. Nós temos a Mediterrâneo, a Murrah, Jafarabad e o Carabao. Vamos ver quais. Ó, todos apresentam, claro, rusticidade, massa corpórea, né? Ele consegue se desenvolver rapidamente, longevidade e é rústico, então sistema imunológico muito bom e leite, tá bom? Então carne
leite e também ele é muito rústico, quer dizer, todo o processo de sanitização, vacinação e doenças, a gente tem esse equilíbrio com eles. Mas, professor, quais são as características peculiares? Os animais da raça mediterrânea têm origem italiana. Ó, aí que está algumas diferenças. Esse apresenta dupla aptidão. Então vamos marcar aqui as características. Origem italiana, dupla aptidão, então ele serve para corte e carne, apresenta porte médio e são mediantemente compactos. O que é isso? Eles se adaptam a sistemas intensivos. Lembra? Ele precisa de espaço. Professor, qual é a principal característica anatômica desse animal? Olha aqui. Vamos mudar. Pum. Vocês estão vendo? A orelha, a inserção do chifre é acima da orelha. O chifre, a ponta, é voltada. Então, olha aqui, ó. Nós temos uma concavidade, ó. Uma concavidade no crânio. O chifre, pessoal, ó, ele faz uma volta e vai para trás a ponta do chifre. Ele é um animal que apresenta pelos, tá bom? Porque tem uns que não tem, ele apresenta pelos e ele tem essa característica aqui, ó. Deixa eu ver se é ele mesmo. É esse mesmo. O Mediterrâneo. Aqui, ó. Esse aqui é afundado, tá? Deixa eu fazer direito. Claro que isso aí já não dá para ver direitinho quando a gente está no campo. O que a gente enxerga melhor no campo? A concavidade da cabeça. E aqui, ó, tem essa... Ah, agora eu fiz certo. Aí! Agora eu fiz certo. Tá? Professor, e a Murra? É indiana. Ó, dá para ver a diferença dos dois, não dá? Em relação a pelos, a cabeça é peluda, o corpo não. Olha esse. A cabeça é pelada e o corpo é peludo. Tem essa característica. Agora, anatômico, professor, ó, vamos lá, vamos pedagogicamente, Jefferson? Vamos. Murra é da onde? Raça indiana, animais com formação média. Tá? Cabeça leve, quer dizer, é uma cabeça, não é rústica, é uma cabeça leve, curta. Os chifres são curtos e espiralados. São espiralados fazendo anéis. Então, mas, professor, tem essas dobras, né? Mas o que a gente vê? Além do pelo e o chifre, deixa eu colocar a formação do chifre aqui para a gente ver que é bem diferente. Ó. Ele vai dar essa... e vir para frente, pessoal. Vai lá para trás, é uma concavidade, ó. Isso aqui é uma concavidade e vai para frente a ponta. Ó, uma concavidade e vai para frente. Ó, vou voltar, ó. Olha como é que é esse do Mediterrâneo e olha a concavidade do chifre. É como se fosse a palma da sua mão. Esse, o Jafarabade. O Jafarabade é o cabra que tá aqui desde o início, ó. Esse cabrinho aqui, ó. O Jafarabade, ele sim, ele não tem, o daqui, indiano, ele também não tem pelos. Só que o chifre já sai do crânio e parece um chapéu e faz como se fosse um negocinho de cabelo que a mulher faz para poder pentear. Então, ó, deixa eu ver se tem ele de frente. Aqui, ó, ele é assim, ó, tem essa, dá para ver ele aqui, ó. Esse é o Jafarabade. O chifre sai da cabeça, ó, daqui e faz isso aqui, ó. Também indiana, a raça menos compacta e de maior porte. Então, como esse é maior porte, ele já tem aí uma predisposição para você realizar em campo aberto, fazer um processo de criação em sistema extensivo, com chifres mais longos e de espessura menor, com uma curvatura longa e harmônica, porque não tem o quê? Reentrâncias, não tem as dobras, tá bom? Agora esse aqui, ó, esse é o carabao. Daí que quando a gente olha assim para eles, ó, dá pra gente ver a diferença logo pela cabeça.
pela morfologia do crânio, disposição dos chifres e também de quem? Das orelhas. Eu estou voltando, ó. A orelha do chafarabate fica atrás, ó. Aqui é a orelha. Vou colocar com outra cor. Aqui é a orelha dele, ó. Estão vendo? Fica por trás do chifre, por causa da sua posição. Já o carabau, a orelha, ó, fica abaixo do chifre, só que o chifre, pessoal, olha aí, ó. Ele faz isso e faz isso. Tem anéis também. A raça carabau é a única adaptada às regiões pantanosas. Então, a gente vê todos eles aqui no ambiente, mas o que mais nós encontramos em regiões pantanosas, alagadiças, é o carabau. É a única raça adaptada a essas regiões. Estão concentradas na ilha de Marajó, mas já chegaram aqui, tá, pessoal? Essa tem dupla aptidão. Professor, quais são os manejos que nós podemos realizar entre essas raças? Então, ó, os bumbalinos, como são conhecidos, são temperamento dócil, menos esses nós estamos vendo, que pega toda a espécie. Com sua pele é preta, com poucos pelos, também sofrem com calor. Por isso que eles precisam ter um local onde eles possam se refrigerar, onde eles possam amenizar essa temperatura. A água e também tomar aquele banho de lama para dispersar um pouco os ectoparasitas. O carabau, esse aqui que a gente está vendo, eles são exímios nadadores, tá, pessoal? Então eles nadam muito bem. Em seu ambiente característico, ou no seu ambiente de criatório, eles necessitam ter o que à sua disposição? Açude ou um lago, ficar mergulhado por muitas horas, né, em relação a temperaturas quentes, e como coadjuvante para a sua perfeita regulação térmica corpórea, também precisam ter aí árvores próximo para ficar à sombra, porque eles têm esse processo de pastar. As árvores que nós estamos falando podem ser substituídas por galpões. Só que esses galpões, pessoal, tem que ter a dimensão proporcional à raça que você vai escolher. Quando a gente está falando sobre a característica primitiva desse animal, claro, ninguém vai colocar um animal criado embaixo de árvore. Então, substitui por galpão. Qual é o sistema que eu estou falando? Intensivo. E aqui, ó. Tá? Então, manejo alimentar. Quando desejamos a eficiência nutricional dos bubalinos, devemos ter atenção em quê? Composição e cuidado com a pastagem. Necessidade nutricional de cada raça. Professor, o senhor falou que eles são pouco exigentes, não é? Em relação à nutrição? São. Eles são pouco exigentes, quer dizer, qual é o problema quando a gente fala de nutrição animal? Aí pega para todos. É o fluxo. O que é o fluxo, professor? É o período que ele vai ficar em um sistema intensivo, ou um sistema extensivo, ou semi. Claro, muitas vezes o que a gente faz? Um animal novo, você cria solto até uma determinada época e bota intensivo para engordar e vai para o abate. E a região de sistema intensivo, que ele fica no galpão, tem que ficar pouco tempo para manter o fluxo do abate. Então precisa sim ter aí a mão de obra que vai fornecer o capim ou a silagem necessária para o seu desenvolvimento, tá? E para cada etapa de criação, nós temos aí a mantença, atividade, lactação, crescimento e gestação. Né? Essa mantença é o processo de desenvolvimento do animal, onde ele vai sair da parte juvenil para a parte adulta. E aí nós temos as atividades, tá? Que aí depois criação, definir qual vai ser o seu reprodutor, separar as matrizes para realizar o processo de desenvolvimento do plantel. Manejo alimentar, características alimentares dos bubalinos. Boa adaptação e alimentação, pois, eles exigem sim, não
boa qualidade, uma excelente. Não são exigentes, mas precisam ter esses nutrientes equilibrados para permanecer menos tempo no sistema intensivo. Muito menos seletivos, igual os bovinos. Por quê, professor? Bovino, ele tem uma seletividade alimentar, por causa da situação gástrica deles. Esses animais não. Eles conseguem aproveitar todos os nutrientes que são fornecidos para eles. Subaproveitamento da proteína, quando fornecer alimentos de baixa qualidade e pouca qualidade. Então a gente pode fazer um mesclado no processo nutricional, tá? Muitas pessoas agora estão começando a utilizar o feno. Antigamente, o que a gente fazia? Nós utilizávamos somente a silagem. Ou você faz o pasto, o napier. O napier é excelente para realização de pasto. Só que, professor, dependendo da demanda, aí o que é? E isso para quem vai fazer sistema de criação extensivo. Eu estou falando sistema de criação intensivo. Aí sim, só o napier não vai dar certo. Por quê? Porque precisa fazer a suplementação com ração. Então, o que se deve fazer nesse momento, professor? Realizar a escolha da demanda para saber se você vai fazer a silagem. E aí, componente de silagem para bovinos. Sempre é o quê, professor? Sorgo, capim camerô, milho. Mas agora, para os búfalos, não há essa necessidade. Mas sim, tem que tomar cuidado em relação aos bovinos. Professor, os dois podem ser criados? Não. Se alguém faz sistema de criação, mesmo se for leiteiro, sistema de criação leiteira de bovino para os búfalos, tem que ter essa separação. O consumo de alimentos dos bubalinos está relacionado ao valor nutricional do alimento, dependendo se você está voltado para corte ou leite, a disponibilidade, né? Aí precisamos ter um ambiente amplo para poder ofertar esse tipo de nutrição. O odor também, a aceitabilidade. Professor, em relação ao odor, é porque, nós já vamos falar, tá? A palatabilidade, a textura e condições. Por isso que ele não é tão exigente como os bovinos. A alimentação dos búfalos adultos para a produção de leite. Pronto, o que nós estamos falando aqui era somente a parte de corte. Vamos ver, aí tem a diferença para a parte leiteira. Primeiro, quando a gente vai fazer sistema de criação bovino leiteiro, temos que ficar atentos ao quê, professor? Quantidade de leite aproveitada ao ano. Quantidade, né, de leite produzido ao ano. Outra coisa, sempre está lembrando, professor, sistema leiteiro, pessoal, é muito semelhante ao do bovino. Só que temos que tomar um cuidadinho aí, tá? Ó, graminhas de pasto ou feno. Aí tem que verificar se o processo de elaboração dessas graminhas, pasto e feno vai ser ofertada ou essas vacas vão ficar pastando. Na hora da ordenha, sim, né? Nós temos o volumoso e a ração é igual de bovinos. Silagem ou sorgo, lembra? Isso vai afetar a qualidade do leite do animal. Farelo de algodão, soja e milho. Sempre lembrando, resíduos agroindustriais, como raspada de mandioca, nabo forrageiro, bagaço de cana e polpa cítrica. Isso a gente percebe que nós temos uma variedade de opções para ofertar. E aí, claro, como é que eu faço essa definição, professor, do que eu vou ofertar? Dependendo das condições que a sua propriedade apresenta. Lembra? Nem todos eles estão disponíveis o ano todo. Então você pode fazer aí, intercalar o processo de oferta de pasto para esses animais. Claro que tem que ser em bastante quantidade para que ele possa realizar os processos de produção. Lembrando, todo o processo de produção e criação, corte e leite, são distintos, tanto nos bubalinos, tanto nos búfalos como nos bovinos.
Agora, manejo sanitário. O manejo sanitário inadequado referente à saúde dos bubalinos constitui um dos maiores fatores limitantes da sua produção. Isto porque os búfalos, ao contrário do que se pensa, apesar de serem dotados de marcantes da sua rusticidade, naturalmente eles têm essa refratilidade. Determinados agentes mórbidos são susceptíveis a uma variada de gama de infecção. Nesse item, pessoal, o que acontece? Como nós temos aí um gap, uma parada, todos os estudos ainda estão sendo realizados para a melhor condição sanitária desse animal. Por quê? Porque é criado sem... ele está sendo recapturado. O sistema de criação de búfalos no estado de Rondônia, eu não vou falar que está engateando, não, já faz uns 3 anos que a gente está falando disso aí. Mas o problema é realizar o vazio sanitário, como nós já temos consolidado nos bovinos. Lembra? Nós temos consolidado nos bovinos o vazio sanitário que garante, né, qualidade dessa produção. Quando eu falo de qualidade sanitária, é livre de doenças. Então, há pesquisa, há estudos ainda sendo elaborados para garantir que o produto, quer dizer, leite e carne, possam ser ofertados livre de qualquer agente infeccioso. Por isso que a gente ainda tem muitos estudos para ser realizados. Como, professor? Tanto em sistema intensivo como sistema extensivo para ser feito esse levantamento. Claro que aí nós não perceba que nós não falamos aí de qualidade genética, de cruzamento, inseminação, igual nós fazemos no gado de corte. Gado de corte, nós realizamos aí a sincronização, né, das fêmeas para poder realizar. Isso ainda é uma questão que está sendo melhorada, sim, dentro dos dos bubalinos, tá? Então isso aí sim está sendo realizado. Por exemplo, o parto. Não se pode falar ainda que temos uma sincronização de partos. E quando a gente está falando para poder cria, né, em relação ao processo de oferta desses animais, tanto do seu produto como animais para venda. É muito difícil a gente ainda ver aí leilões para venda de animais para criação em relação aos bubalinos, por causa desses processos que ainda devem ser ainda fixados e direcionados, tanto para o sistema de corte como para o sistema intensivo. Tá bom? Outra, né, que a gente estava falando aqui, dos processos de caracterização desses animais. Quando a gente fala dos processos de caracterização desses animais, temos que lembrar que tanto para o processo de manejo de criação, um manejo de criação que foi falado da disponibilidade de açudes, e aí você tem que fazer o quê? Realizar o levantamento da sua propriedade. Como assim, professor? Dependendo da quantidade de cabeça que você quer realizar, você tem que fazer o levantamento da propriedade para saber até quantas cabeças você pode estar trabalhando no sistema extensivo ou no sistema intensivo. E, claro, realizar adaptações. Essas adaptações é para receber esses animais e também tomar cuidado com o processo de desequilíbrio. Por exemplo, pessoal, como realizar os processos de cercamento, os mourões, para poder conter esses animais. Se faltar água, se faltar ração, eles derrubam qualquer cerca. Esses animais têm uma força, então não é igual o gado, que você pode colocar uma cerca elétrica e ele se assusta. Esses aqui são bem mais rústicos e pelo peso eles conseguem passar. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então quando a gente está falando de manejo de criação, nós estamos falando também de levantamento da propriedade para poder receber esses animais e realizar as adaptações necessárias. Tá? Vamos enfatizar. Verdade, né? Em relação à eficiência. Tá? Composição e cuidado com as pastagens, necessidade nutricional de cada raça. Lembrando, é para cada etapa da criação.
tanto a etapa de manutenção, atividades, lactação, crescimento e gestação. Todas essas etapas têm um nível de necessidade. Todas as etapas têm aí um processo de manejo adequado para você poder realizar aí a oferta do produto final. No manejo alimentar ainda, essas características alimentares dos bubalinos, a gente tem uma característica também de boa qualidade ou baixa em relação à quantidade de proteína ofertada por volumoso. E aí nem mesmo que esse volumoso tenha uma característica proteica boa, o animal consegue se adaptar bem, tá bom? Consegue pegar os nutrientes mesmo com esse R6. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui, daqui a pouco a gente volta com bate-bola, jogo rápido, porque vamos ter exercício, viu?